comparar o palco da outra pessoa com o meu bastidor, né? Porque na minha vida eu vejo as dores, né? Eu vejo as dificuldades, eu vejo que, putz, fui trabalhar, foi gostoso, mas fiquei 5 dias sem trabalhar, puxa, não ganhei e tal. Um dia que eu fui trabalhar, eu encontrei um cara sorridente lá, brincando, se divertindo. Eu acho que todo dia ele trabalha, né? Às vezes ele também tem dores, ele também passa por dificuldades, né? Mas a gente acaba vendo só o palco da outra pessoa, né? A gente vê só o glamour do trabalho daquela pessoa e a gente não vê as dores, não vê as dificuldades. E é importante para o nosso desenvolvimento, né, como profissional, entender que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dores, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem, Todo né? mundo é Acontece ser com todo humano, né? mundo. Todo mundo é humano, graças a Deus, né? É uma profissão feita de pessoas, né? E as pessoas têm essas características. E daí você falou um pouquinho sobre essa questão de chegar nessa parte de empresa, tudo. E daí você resolveu, é um outro passo, né? Uma hora a gente vira a chave de ser um profissional da recreação, e uma hora a gente vira uma outra chave de falar assim, quero ser mais do que profissional da recreação, eu quero me dedicar a isso de verdade, eu quero ter a minha empresa e ter a minha equipe, formar pessoas e gerenciar e administrar os trabalhos, os grupos de pessoas ali. Como que acontece esse outro passo aí de você começar a ter uma empresa, começar a coordenar, mesmo que não seja sua, né? Na Camerê, né? Você não é o dono do espaço, né? Mas você tem uma postura de gestão, né? Você tem um cargo de gestão, de liderança. Como que é isso? Passar do lado de cá, onde eu faço parte da programação, para o lado de lá, onde eu começo a criar essas programações, né? Eu começo a ser o gestor do espaço, o gestor da atividade. Eu sempre gostei, né, dessa parte, né, da comunicação com pessoas, né? E só agradecer o pessoal que está comentando aí, que estão partilhando aí com a gente, né? Tá um bate-papo bem legal, algumas pessoas contribuindo aí. O Igor já Vocês estão trouxe o lance do assistindo? CR. Manda aviãozinho para outras pessoas, chama mais gente para vir conversar com a gente aqui. Isso, Vai a convidando setinha todo mundo. tá aqui embaixo, aqui assim, o aviãozinho. Manda aviãozinho que o bate-papo tá legal. Aqui a contribuição do pessoal, que eu tô pegando esses pontos que o pessoal tá colocando também, para permear aqui nessa conversa, né? O pessoal colocou aqui perfeito sua resposta. O Igor tinha citado o lance do CR7 do Messi, né? Quando eu disse. E eu sempre levo isso no meu treinamento também, né? Gosto muito de futebol, né? Então trago esse lance do Messi, porque para mim eu uso a referência dos dois para dizer sobre a questão do dom, que tem pessoas que nascem com determinados dons e nem por isso elas deixam de treinar e de se capacitar cada vez mais. Então, algumas pessoas têm algumas habilidades, algumas afinidades melhores do que outras para determinados assuntos. E no caso do CR7 do Messi, né? Agora o Messi, se eu não me engano, é 6, 7 vezes melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo 5, né? Mas teve um momento em que eles se equipararam, né? Na quantidade de vezes que eles eram os melhores jogadores do mundo, né? Então eles dominaram aí praticamente uma década e meia, né? Sendo eleitos um, outro, trocando. E ali a gente sempre via, eu vejo, né? Enxergo como outras pessoas, o Messi, a questão do dom, né? Que nasceu com o dom, você olha o cara jogando para tirar a bola do pé dele, é sensacional. E o Cristiano Ronaldo, eu imagino que ele tem olhado para o Messi e falado, poxa, esse cara é humano também, né? Que a gente falou de ser humano, né? Esse cara é humano também. Então, se ele pode, eu também posso. E aí, para isso, ele reconhece que ele tem menos capacidade, digamos, menos dom. Você usei a palavra do dom, né? De que ele é menos que ele é mais desprovido desse dom, digamos assim, né? Da habilidade técnica do futebol. Então, o que ele fez? Ele começava a ser o primeiro a chegar no treinamento, o último a sair. E começava a treinar, batalhar, até que ele chegou a um determinado ponto que ele se igualou na quantidade de vezes e de conquista. Então, ele se tornou tão bom quanto. Os caminhos, as trajetórias, as possibilidades no início eram diferentes, mas os resultados se tornaram iguais. Ou seja, então quando você coloca uma determinação, né, um foco na sua cabeça aí, a página começa a virar, né? O livro começa a virar, né? Assim como tu me perguntou, né? Quando que virou a sua página para você sair dessa posição de ser contratado, simplesmente começar a contratar pessoas, começar a elaborar o que vai ser desenvolvido ao invés de só desenvolver, né? E eu acho que desde lá no início, que eu falei antes da recreação, no projeto que eu falei lá da mediação de leitura, da Fundação Abrinq, para quem está acompanhando desde o começo aí, eu já com 16 anos comecei a virar capacitador do projeto, né? Então, a virar formador de novos multiplicadores, novos mediadores. Então, eu ia para escolas. Então, eu, enquanto adolescente ali, né, com 16, 17 anos,
Eu ia lá, eu participava de processos de elaboração de planejamento, de conteúdos, de estratégias, de como que a gente usava uma brincadeira, ou a gente usava muita palavra dinâmica naquela época, né? Essa palavra dinâmica da época entrega um pouco os cabelos brancos que eu cortei hoje para não aparecer muito aqui. Então a gente usava muitas dinâmicas para deixar a coisa mais agradável, para deixar o momento mais prazeroso, que era uma recreação que a gente fazia e não sabia naquela época, né? E eu sempre gostei dessa parte, de trocar conhecimento, de estar nessa figura de liderança, mas não com poder de autoritarismo, sabe? Mas essa figura de troca mesmo, de poder mostrar possibilidades, enxergar, já que era uma capacidade que eu tinha ali desde muito novo, né? E aí, digamos que essa chavinha virou aí, digamos, 100% quando eu assumi, né, a coordenação do Acaberê, né? Inclusive que a Priti Amaral, aí também, uma outra profissional aí de muitos tempos da nossa área, coordenava, e aí ela passou num concurso, ia se desligar dessa coordenação, porque não tinha mais possibilidade de disponibilidade de tempo, e aí ela falou, poxa, eu vejo em você as capacidades para assumir essa coordenação, né? E eu falei, poxa, batemos um papo ali, falei, uma grande responsabilidade, né? Porque é um acampamento pedagógico que trabalha com escolas aí de um poder aquisitivo muito grande, nessas escolas que tem essa possibilidade das famílias pagarem uma quantidade, um valor X, né, para eles passarem 3 dias, né? Infelizmente, as escolas aí de pessoal de classe média ou de classe baixa não tem essa possibilidade ainda, né? Mas quiser aí que surjam projetos que a gente possa até nós criarmos possibilidades. E algumas acontecem, né? Mas a gente atinge um número menor, né, pelas possibilidades que a gente tem, né? E aí eu falei, poxa, é uma responsabilidade muito grande, né? E ela falou, pô, mas eu enxergo que tu está preparado. E devido a toda essa minha caminhada, né? Sempre por onde eu passei, que nem eu falei lá nos segmentos, festa, eventos corporativos, acampamentos, hotéis, eu sempre fui assumindo essas figuras de liderança, né? De coordenador de faixa etária, coordenador da festa, coordenador do evento. Aí eu falei, poxa, então a minha vontade, o meu propósito, né? Eu estou propondo na minha vida que eu quero esse direcionamento, né? E aí quando eu assumi o Acaberê, né? O ideal com o real, né? Que eu falo, é que uma coisa é a gente idealizar, né? Outra coisa é a gente realizar dentro do que é real. Nem sempre o ideal que a gente colocou no planejamento é o que acontece no real, né? Mas quando as coisas elas meio que batem, que elas se encontram, o ideal com o real, significa que quando você idealiza, você acredita em todas as suas potencialidades e as capacidades que você tem. E quando o seu desenvolvimento, a sua ação, ela sai parecido, similar, próximo, ou às vezes até melhor, supera, que é quando a gente fala superou as expectativas, né? Porque planejar é expectar, né? Colocar expectativa, né? Então quando elas superam, você fala, poxa, então eu estou no caminho certo, né? Então a partir dali, eu comecei a assumir a coordenação pedagógica e aí entrei na ideia, né? Um pouquinho depois veio a Liga dos Profissionais, inclusive eu tô com a camiseta aqui da Liga, tô aqui nesse bate-papo gostoso, a equipe da Liga tá produzindo aqui em cima, talvez eu acho que por isso que o sinal tava um pouco ruim, muita gente conectada aqui na produção, Todo mundo lá pesquisando, muitas ideias novas. 3 computadores ligados aqui produzindo e tal. E aí veio a Liga dos Profissionais também, outra possibilidade da gente compartilhar conhecimento e tudo mais. Então, a partir daí que a minha chavinha foi virando ali, isso foi 2015 para 2016 ali nesse processo. Então, digamos aí, nos últimos 6, 7 anos aí, eu vim tornando aquele caminho que já me dava possibilidades, já me dava apontamentos, pelo que eu acreditava e pelo que as empresas enxergavam em mim também, os amigos, os parceiros. E aí foi só afinando o caminho aqui. O que a Mi É Figueiredo uma coisa. colocou? Capacidade nunca é demais, mesmo porque não sei. O pessoal gostou bastante de bater papo sobre isso, sobre essa questão da capacitação, do treinamento, do que é dom. E às vezes a gente fala, você usou a palavra dom, não é uma palavra que eu gosto muito de usar às vezes, porque sempre que a gente pensa em dom, a gente pensa que a pessoa nasceu pronta, né? E eu acho que seria meio injusto algumas pessoas nascerem prontas, né? E quando a gente vê alguns estudos aí do Vygotsky, você é da área de pedagogia e tal, quando a gente vê alguns estudos da educação, a gente sabe que o meio vai te desenvolvendo o tempo todo, né? Algumas coisas que às vezes a gente considera dom, na verdade é porque a criança foi exposta a um meio mais estimulante, às vezes um pouco mais cedo, né? Então, lógico que uma criança que vive num ambiente que se joga dentro da família, o pai, a mãe, o filho, a irmã, o irmão, eles jogam, eles brincam, essa criança vai ter, teoricamente, um dom para brincar lá na frente, porque ela tem muito mais experiências e vivências ali, né, nessa área. Mas existem também algumas coisas que a gente tem a impressão de que são inatos, né, que vieram com a pessoa, né, que é o que a gente chamaria de dom, que é as pessoas que têm
eu tenho uma comunicação muito boa, eu tenho um olhar muito. Mas quando a gente vê a sua história, a gente vê assim, como o tempo todo, quando você, na sua narrativa, você estava se preparando antes, né? E quando a pessoa fala assim, mas esse cara tem um jeito para ser coordenador, você, de uma certa forma, na sua fala, mostra que o tempo todo você pensou na possibilidade de ser coordenador. Existe uma frase, né, americana que é fake until you take, né, que é eu posso fingir que eu já sou alguma coisa até que eu realmente seja, e a gente percebe que isso muitas vezes acontece no mercado, né, a gente tem conversado com muitos profissionais, falam assim, o recreador que só quer ser recreador, às vezes que nunca vai virar um coordenador, ele vai lá, faz o trabalho dele, às vezes com altíssima qualidade, não que ele seja um profissional pior ou melhor, né, com altíssima qualidade, mas existe um profissional que, enquanto está fazendo todo o trabalho dele, ele está olhando o trabalho do coordenador, ele está olhando o trabalho da gestão, ele está vendo como funciona. Ele, de uma certa forma, já se imagina, né? Ele já está fazendo alguns exercícios mentais. E isso vai preparando também a pessoa, né? Para que quando a oportunidade surja, você esteja pronto para essa oportunidade. E, se a gente voltar mais atrás, o trabalho voluntário também te preparou para o trabalho profissional. Quando você entra no trabalho profissional, você tem toda uma vivência, uma experiência do trabalho voluntário e de outros trabalhos sociais que você fez, voluntários ou não, mas que vão te construindo um arcabouço ali de habilidades, de capacidades, isso que a gente falou. Né? Então, a discussão ficou forte aqui do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? É isso, né? A gente tem uma pessoa que, sei lá, viveu num ambiente extremamente estimulante e chega numa idade X, lá aos 17 anos, com muitas habilidades, muitas capacidades, que desenvolveu o tempo todo, estudou numa escola muito boa, tinha um ambiente familiar muito interessante. Tu falou uma palavra, desculpa te cortar, tá? Porque tu falou uma palavra muito bacana que já estava com a ideia que tu tinha dito antes, né? Que você falou assim, a criança, às vezes, ela cresce num ambiente, né? Eu não vou nem me arriscar a falar o nome do pensador, porque eu não me ligo muito nos nomes. Mas eu acho que é Vygotsky que fala que o meio influencia na formação, se eu não me engano. Sim, eu acho ele é que muito forte nessa teoria. Né? É o Vygotsky, né? Que fala. E aí, quando você falou disso, se a criança está no meio que influencia ali, ela é comunicativa, e a família comunica e tal, ela tem tendências, né, a se comunicar melhor, né, a ir para aquilo ali. Mas a palavra que você falou agora, né, que comunga com essa ideia, é o estímulo, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão em ambientes que não são estimuladas, né? E a gente vê até crianças, né? A gente brinca, né? Fazendo acampamento, às vezes você pega as crianças que a gente teoricamente, né, diz crianças de apartamento, né, porque a maioria da sociedade hoje, né, a sociedade vem crescendo para cima, né, com prédios hoje, né, então as crianças moram em prédios, não tem a vivência que nós tivemos lá de brincar na rua, sabe, de correr em volta no quarteirão da sua casa, praticamente, por N motivos e fatores da sociedade, a questão da segurança, a questão da estrutura dos próprios bairros, da própria cidade, né. Então essas crianças, às vezes, elas não são estimuladas, por exemplo, quem mora no apartamento não é estimulada a correr no ambiente aberto, então ela tem menos habilidades, ela tem menos possibilidades de conseguir correr no espaço aberto. Então às vezes essas crianças correm no apartamento e caem muito fácil, em contrapartida você vê uma criança que vivencia essa parte de brincar na rua, de se desenvolver nessas possibilidades, né, nesses percalços que aparecem para elas, e ela, você vê uma criança de 7, 8 anos, às vezes você conversa com ela e vê as habilidades que ela tem, você fala, nossa, parece um mini adulto, que as pessoas utilizam desse termo, né? Ou seja, então, quando eu falo de dom, né, que tu falou que não gosta muito da palavra dom, né, que parece que nasce com a pessoa, quando eu falo de dom, foi que eu falei, né? Dons, na verdade, são possibilidades que ela tem, né? Essa possibilidade, se ela for... É daquele momento, né? Aos 19 anos, parece que eu já tinha alguns dons, né? Alguns dons que talvez eu tenha adquirido nesses 19 anos, né? Mas eu já tinha aqueles dons ali naquele momento, né? Existem crianças que você olha, por exemplo, crianças que crescem no universo da música, por exemplo, são estimuladas. Você pega um menino com 9, 10 anos tocando piano, tocando violão. Você fala, poxa, será que ele nasceu com um dom ou será que ele foi estimulado? Ele pode ter nascido com um dom, ou seja, o dom não quer dizer que ele é o mágico de Oz, né? Que ele sai da cartola ou da lâmpada mágica, ele é o gênio da lâmpada. Não, quer dizer que ele tem possibilidades. E quando ele é estimulado, isso desde pequeno, pode ser que alguém viu ali ele se brincando, né, no universo dos instrumentos, sem ter muita motivação ou muito estímulo de outras pessoas, o ambiente foi estimulando ele ali, né? Então, essa coisa do dom, né, e das capacidades é bem bacana, mas eu falo sempre nesse sentido, né? São possibilidades. É que você vive muito no mundo da música, né? E no mundo da música,
dom é uma palavra, acho que bem mais frequente, né, no mundo da música, né? Porque existem algumas pessoas impressionantes, realmente, né? Que com 2 anos o cara pega um cavaquinho e toca, né? Um cavaquinho que é um instrumento tecnicamente difícil, você tem que fazer movimentos diferentes com a mão direita, com a mão esquerda, né? O cara pega uma viola do lado interior, uma viola de 8 cordas, o cara toca uma viola, não imagina, né? Tem gente que estudando muito tem dificuldade, né? Então, eu acho, eu curto muito o ambiente da música, né? A gente compartilha dessas brincadeiras cantadas, a gente gosta muito de todos esses estímulos que a música propicia, mas quem vive no ambiente da música, acho que a gente se depara com essa questão do dom com um pouco mais de frequência mesmo, né? Ele é mais presente na música, né? Muito na arte de maneira geral, eu acho, né? Ele é muito presente, né? E olha que muito bacana agora essa metáfora, né? Às vezes eu gosto de metáfora, né? De umas viagens, parece que tá filosofando, não, né? Mas a gente tá falando bacana porque, por exemplo, o cara da música, nem você falou, é muito mais presente na nossa sociedade quando você vê, nem não só uma criança, mas quando você vê um cara, você vai assistir um show. E aí você vê um cara fazendo um solo com um saxofone, com uma guitarra ou numa bateria, você olha e fala, caraca, que nem você falou, a palavra dom pra ele, nossa, como esse cara tem o dom. Agora, quando a gente está desenvolvendo um serviço de recreação, um trabalho, poxa, eu saí muito feliz, satisfeito de um trabalho que eu desenvolvi sábado agora, com mães, né, ainda representando o Dia das Mães, que foi semana passada, numa escola, poxa, numa quadra, 100 mães, com mais 100 crianças, ou vamos colocar 110, que tinha umas mães que tinham duas ali, né? Então, poxa, 110, um ginásio gigante, uma caixa de som e um microfone na minha mão, e você vê aquela energia de todo mundo ali interligado, eu falando a palavra ligado, trazendo. Ou Malas Portal entrou aí, que eu falei lá no início, Marlon Chucruz deve estar, ou a companhia, né? Quem tiver aí, um abraço para todos vocês aí. Show de bola. Então, poxa, a capacidade que a gente tem de fazer um evento como esse, de conduzir um evento como esse, de comandar, não no sentido, como eu disse, autoritário, mas de comandar, de ditar o ritmo, de colocar a energia lá pra cima. Eu falei pro cara que eu tava pra um amigo, né, nesse dia, e eu falei pra ele, cara, as informações chegaram um pouco em cima da hora pra gente, na escola mudou algumas coisas, e avisou a gente sexta-feira à noite, o evento era sábado de manhã, né? Eu falei pra ele, cara, fica tranquilo, cara. Falei, mudou um pouco aquele planejamento, que a gente falou, né? A gente tem que planejar o que a gente vai fazer, né? Não que exatamente vai sair daquela maneira, mas ele te dá uma base, um solo ali, né? Pra você se sentir seguro daquilo que você vai fazer. Você tem coisas preparadas já, mas você tem que viver também com a arte do improviso. Falei pra ele, fica tranquilo. O evento eu sei que vai ser um sucesso. E eu não falo isso com soberba da minha parte. Ah, sou eu porque eu vou lá, por isso que eu tô falando. Não, pelo contrário. Eu falo isso porque eu sei das minhas reais capacidades técnicas e das minhas habilidades que eu tenho, e eu sei que chegando lá a gente vai fazer com que esse evento seja um sucesso. Só que isso não é qualquer um. Do mesmo jeito que eu não consigo pegar um violão, um saxofone, subir lá e fazer um baita solo, que nem o cara faz, e a sociedade, eu tô dizendo como boa parte, né, como eu disse, né, sempre tomando cuidado para não generalizar, boa parte da sociedade olha e fala, olha como aquele cara é diferencial. E não olham pra gente, isso não sou eu, mas eu tô dizendo pros profissionais, né? Porque eu digo, esses são os profissionais, né? Que possuem as habilidades, que treinam, que se capacitam, que querem se tornar cada vez melhores. E poucos olham pra gente e falam, olha, isso que ele faz é um diferencial. Isso que ele faz pode ser um dom. Ele precisa ter um dom, uma habilidade, ele precisa A gente treinar. pode falar que são os profissionais que chegaram no estado da arte na sua profissão, né? O termo estado da arte, que é usado tanto na ciência, né? É isso, né? O profissional que se desenvolve tanto, isso pode ser um dentista, né? Que chegou no estado da arte da odontologia, como pode ser um recreador, né? Que chegou no estado da arte da recreação, porque você vai se desenvolvendo, vai criando tantas estratégias, tantos pontos, que de repente você é um artista. Naquele momento, no seu trabalho, você está fazendo arte, né? É encantador ver um profissional de altíssima qualidade trabalhando. Quando você pega um profissional... semana passada eu cheguei numa festa infantil, tinha um cara sozinho tocando uma festa com criança de 7, 8 anos, 6, 7 anos, 8, sozinho. E o cara fazendo aquilo com uma facilidade. Eu entrei assim na festa, eu era convidado da festa, né? Ele entrou e me deu uma piscadinha e falou assim, esse cara é da recreação, já me conheci. Daí eu olhei para ele, e eu não reconheci de primeira, né? Depois eu até lembrei de onde eu conhecia, mas eu olhei o profissional trabalhando e falei assim, nossa, o cara tá conduzindo sozinho, assim, numa magia, num flow, assim, sabe? Quando tá fluindo, tá gostoso, ninguém tá percebendo que tá trabalhando, parece que ele é uma das crianças se divertindo.
só que com um controle técnico total do trabalho. Ele sabia onde estavam as crianças, ele estava olhando todo mundo, ele estava conduzindo de verdade o negócio, né? Então, são profissionais que chegam no estado da arte, né? Você entra e fala assim, ó, que legal, tá funcionando, né? Isso. Olha como flui, né? Não é aquele negócio difícil, tenso, que tá suando, desesperado, né? O que eu vou fazer agora? Que nem quando você vê aquele atirador de facas, que o cara venda os olhos, aí ele vai tirar uma faca e tem alguém lá. E às vezes, tem alguns que tem uns truques, né, de imagem, você é na TV, às vezes, mas quando você tá ali presenciando, você tá vendo, poxa, mano, você olha, não tem um truque não, o cara tá tirando realmente uma faca e tem uma pessoa ali na parede, na madeira lá, e ele não acerta a pessoa. Por quê? Porque ele treina, porque ele tem capacidades. Então, tudo tem a ver com isso, né? Aquilo que a gente tá dizendo, aquela palavra que eu disse, né? O dom ou alguns sinais, seja lá qual for a palavra que utilizem, né? Ou que você reconheça em você. Então você fala, poxa, eu acho que eu tenho algumas habilidades, algumas características. Isso é muito legal também falar de habilidades e características. Primeiro de obrigado aí pra mim, falando que eu tenho uma boa oratória e que viram minha Só fã. elogios aqui, muitos elogios, parabéns. Obrigado pra mim, pessoal que tá aí. Eu tava conversando com o pessoal da Liga aqui, né, que a gente tava em reunião, né, falando sobre isso, né. A gente só tem, não só eu tenho uma boa oratória, mas toda pessoa ela pode ter uma boa oratória, que quando a gente dialoga e conversa, a gente tem duas possibilidades. Ou é um assunto que a gente domina muito, porque faz parte da nossa vida pessoal ou profissional, e aí quando a gente domina, se é profissional principalmente, a gente se dedica, como eu falei, estudos e pesquisas e tudo mais, e aquilo dali vai te dando mais embasamento. Então quando você conversa com alguém que se diz daquela área também, mas ele não tem tanto embasamento, parece que você é um gênio da lâmpada mágica. Quando não, quando na verdade o destaque e o desfoque, ele não é você por saber, por ter aquela propriedade, mas às vezes é o outro que está muito abaixo ou para trás, porque não pesquisa, porque não tem isso, e às vezes parece que impressiona. Então todo mundo pode ter uma boa oratória quando ele quer falar daquilo que ele sabe, ou quando ele tem uma boa oratória perguntando também daquilo que ele não sabe e ele se coloca numa posição de aprendiz. Hoje a gente trabalha muito, né, com essa parte que nem o Pudim falou, de formação, de capacitação. O evento da Liga dos Profissionais aí semana que vem, 140 pessoas, mais de 19, 20 estados, até perdi a conta, a gente falava 19, eu acho que bateu 20 estados agora. São quase o país inteiro aí tem representações. E as pessoas acham que quem não conhece, o Panqueca tá ali, o Batatinha, né, tal, como donos dos saberes. Eles querem dizer que estão. E não, até porque lá não somos só nós que trocamos aprendizados e aprendizagens com o público. Nós temos outros convidados. E o evento como um todo, lá na frase que eu falei no começo, né, toda troca, toda relação com outro ser, como eu disse, né, não só ela gera aprendizagem. Então, networking que acontece ali, as pessoas vão conversando durante os espaços, tudo. E aí tem gente que está ali começando na recreação, começando na área do entretenimento, e tem gente que está ali com 20, 30 anos de carreira. Só que essas pessoas elas se igualam, porque ali nós estamos em um ambiente para trocar aprendizagens. Quando você se coloca para perguntar, e não ter dúvida, não ter medo, na verdade, né? Não ter vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar coisas as quais eu não sei, de assumir erros, às vezes, os quais eu cometo, porque nós somos seres humanos. O nome nosso, né, da Liga dos Profissionais, né, ele faz aí uma metáfora, uma brincadeira com o lance da Liga dos Super-Heróis, a Liga da Justiça, que ali são todos heróis que aos olhos da sociedade são perfeitos, né? Ali nos filmes, eles não podem chorar, eles não podem errar, eles não podem ter problemas. E é muito bacana, né, nos filmes que eles mostram, né, que todos os personagens eles também têm as suas vidas dos seres humanos, né, reais, e como são esses E conflitos, né? todos têm dores, todos têm falhas, todos têm problemas, né? Eu acho que você sempre, faz bastante tempo que eu vejo você trabalhando na área de formação, sempre dedicando a isso, eu sempre trabalhei com essa parte de formação. E apesar de sermos formadores, estamos sempre em formação também, né? Tivemos oportunidades de estar junto, onde você estava dando uma formação em algum encontro, alguma coisa, e eu estava lá como aprendiz. Aprendi já muito com você, tenho certeza que você já aprendeu com outras pessoas, e é assim, né? A gente está num aprendizado constante, né? Todo mundo tem muito a nos ensinar sempre, né? Eu acho Teve que até um tal tá aberto para troca, tá sempre Ronaldo. muito. Teve até um tal de Ronaldo na pós-graduação lá que eu fiz. Passou um tal de Ronaldo lá falando sobre acampamento e tal. Um Quem cara que é uma será? área que Quem eu gosto, será? troco muito. Todo momento a gente tá aí trocando, né? E é muito Aprendizado. gostoso isso, de uma hora você ser o aluno, uma hora você ser o professor, né? Uma hora você Sim. é o mestre, uma hora você é o aprendiz, porque a vida é assim, né? A vida que a gente acabou, sem combinar, criando uma grande narratória aqui, né, para quem assistir aí, sobre esses efeitos
da dedicação, do esforço, do aprendizado, da transformação, né? É assim que acontece, né? Tirando esses pequenos dons que a gente citou aí, os pequenos dons, ninguém nasce sabendo, e todo mundo, se alguém é capaz de fazer, todos nós somos, né? As pessoas podem ir aprendendo, né? E o Igodé falou que queria ver nós dois trabalhando junto numa festa, a gente animando uma festa. A gente tá Ele indo. falou que caiu, mas voltou, tá de volta, Igor. Tá acompanhando nosso bate-papo desde o Caiu, início aí. voltou, é. Cara, Ele tá as aí trocas são sempre. sempre muito válidas. A Mi também, que tá acompanhando. Pelo nome, assim, eu nem sei se eu conheço a Mi pessoalmente, porque por nome, assim, eu sou péssimo. Instagram, quem me conhece nessa trajetória da recreação, sabe que essa parte de tecnologia, das mídias sociais, que são pontos importantes, qualquer troca, seja ela qual for, é muito importante. A Mi ressaltou aí, né? Essa parte das mídias sociais, elas são importantes, né? Até para o nosso trabalho, para que a gente possa ter mais alcances também, né? Então, porque hoje em dia, teoricamente, qualquer pessoa pode pegar o seu celular, né, e se tornar um compartilhador de conteúdo, assim como a gente está dizendo, né? Tem aquela frase lá, né, que diz que essas frases eu nunca acerto elas dizendo, mas que ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar, né? Então, todos nós, que nem você falou das posições, nós somos mestres e aprendizes a todo momento. Que em determinado momento você vai estar num espaço ali que meio que a situação, a gente falou do ambiente, né? Que o ambiente ele vai te pedir ali, ou pela sua capacidade que você tem, ou pelas pessoas que estão ali, que te admiram, ou reconhecem o seu trabalho, que você vai dar uma fala e naquele momento você se torna mestre, porque está compartilhando. Como em outros, você vai estar em ambientes que vão existir pessoas às quais você admira, e aí é legal nessa coisa também que você falou do Hack Talks, né? Que eu tô aqui hoje por ser uma das pessoas que estarão lá no Hack Talks, né? Que são falas inspiradoras, né? E é muito legal isso de inspiração e de ser referência, né? Nós estávamos conversando aqui hoje, você vê que hoje o dia da liga aqui foi e tá sendo, né? Tem uma equipe de 6 pessoas aqui acima de mim, se fizer algum barulho no andar de cima produzindo. E um determinado momento nós falamos disso, que é muito engraçado, porque na nossa música da Liga dos Profissionais tem uma parte que ela fala de referência, né? Seja referência e evolua todo dia. E a gente falando hoje, a gente falou que o grande ideal nosso, né, enquanto Panqueca, Batatinha e as pessoas que estão na Liga, não é que nós nos tornemos referências para as pessoas. Mas tem na música de vocês, mas quando a gente fala de referência, torna uma referência no sentido de profissional, sabe? Nós queremos ser Panqueca e Batatinha inspirações. A Liga dos Profissionais, por ser um projeto, aí ela passa a ser um ponto de referência ao nível nacional do que a gente está vivendo no nosso cenário, da recreação. Então nós queremos que a Liga seja uma referência. E que você possa ser uma referência que nem quando a gente vai citar um texto, uma parte de alguém no livro. Né? Por exemplo, a gente fala de referência bibliográfica, significa que é algo de alguém que a gente colocou ali para compartilhar. Então a Liga hoje é isso, a Liga dos Profissionais é um espaço para compartilhar. E aí, devido ao como a gente compartilha o conhecimento lá, a gente está se tornando uma referência. O projeto a Liga dos Profissionais, a ação Liga dos Profissionais. Eu não quero ser referência, porque a referência para mim é como nós dissemos, é um ponto. É algo que já existe. Eu não quero que as pessoas queiram ser o Panqueca, que as pessoas queiram ser o Kleber Xavier. Eu quero que as pessoas olhem as minhas atitudes, que elas olhem a minha conduta, a minha postura, o meu planejamento, as minhas características e habilidades que eu tenha, e que é esse conjunto de coisas se torne inspirações para que ela possa evoluir cada dia, assim como diz a música, ela possa evoluir cada dia mais, e aí ela ir se melhorando enquanto pessoa, enquanto profissional, e aí ela vai ser inspiração para outras pessoas, com essa conduta. Como diz a história, o aprendiz tem que ser sempre superior ao mestre, né? Ele tem que sempre ultrapassar o mestre, porque o aprendiz coleta aquelas informações daqui, junta tudo e consegue compor um negócio ainda maior, né? Porque é assim que a gente evolui, né? A sociedade evolui porque o aprendiz sempre vai um passo além do mestre, né? Essa aqui é a ideia. A gente está chegando no nosso final, lembrando que como esse canal é novo, gente, vocês precisam curtir, compartilhar esse canal, porque ele é novo. O Instagram só deixa 1 hora pra gente, por enquanto. Ele vai, de repente, vai cortar rapidamente. Então, já vou agradecer você por estar aqui. A gente vai continuar conversando até ele derrubar a nossa canal, mas eu queria te agradecer muito por você estar aqui presente. Pedir para todo mundo, passou milhares de pessoas conhecidas nossas, desconhecidas nossas, suas e minhas aqui, durante o tempo. Ó, nós temos 30 segundos para a gente terminar. Queria que você falasse o tema da sua página do Hack Talks e deixasse esse gostinho para que as pessoas fossem lá te ver no dia 31 de maio.
Falando em gostinho, o tema é: qual é a receita do sucesso? Falando em gostinho, né? Falamos aí, até você falou até de um momento de cozinheiro, de não sei o quê. Qual que é a receita? Em receitas tem ingredientes. Ingredientes